Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. E aí, o bolsonarismo vai morrer? Ou o bolsonarismo continuará atormentando como um fantasma a vida dos brasileiros nos próximos 4 anos e, inclusive, no pós-governo Lula, já que o Lula disse que não será candidato à presidência da República em 2026, ou seja, não buscará a reeleição. Como é que será isso? Esse é um debate que começa a pautar a política brasileira. Vai morrer? Não vai morrer? Resistirá? Que tamanho terá? Eu tenho aqui, eu acho que a gente tem alguns exemplos para discutir isso. O trumpismo não morreu com a derrota do Trump, né? O trumpismo está forte e, inclusive, Trump trabalha para ser o candidato do Partido Republicano nos Estados Unidos e tem conseguido eleger seus candidatos ao governo, ao Senado, nas disputas de alguns estados, se fortalecendo cada vez mais dentro do Partido Republicano. Mas, ao mesmo tempo, ele responde por 2 processos nos Estados Unidos que podem levá-lo à inelegibilidade. Um, da invasão do Capitólio, outro por ter levado documentos sigilosos para sua casa depois que terminou o governo. São 2 processos muito sérios, mas que estão caminhando de forma lenta nos Estados Unidos. Esse é o debate. Bom, como se lida com criminosos do tipo Trump e Bolsonaro? Como se lida com criminosos do tipo Fujimori e Pinochet? Como é o jeito que se estabelece, né, uma relação com a extrema-direita, de impedi-la que ela assuma via golpes, como na Argentina, no Brasil, no Chile, o poder? Porque as pessoas, o bolsonarismo que está nas ruas, está indo para as portas de quartéis, pedir o quê? Pedir que a Constituição seja rasgada, pedindo o fim do Estado de Direito democrático, a implantação de um artigo que eles inventaram que tem um conteúdo legal, que é o artigo 142, que não diz respeito a nada do que eles falam, né? Esses caras fazem esse esforço e encontram eco, muitas vezes, em veículos fascistas, veículos de comunicação, jornalistas, comunicadores, etc., que divulgam essa coisa. E isso faz com que esse segmento da política consiga continuar com algum nível de protagonismo. A questão é qual será o nível de protagonismo e o que se deve fazer para impedir que esses caras voltem ao poder, né? Para impedir que esses caras voltem ao poder. Na Argentina, aliás, quero recomendar, eu assisti Argentina 1985, um filme que tem como ator principal o Darín, né, que é um dos maiores atores da história da Argentina, e ele trata de um processo, né, realizado lá na Argentina, nesse ano de 85, de criminalização, de investigação dos crimes da ditadura e que levou à cadeia pessoas que tiveram poder naquele momento histórico. Generais, oficiais, etc. Alguns sim, outros não. Quer dizer, qual que deve ser a estratégia para lidar com esse segmento? Primeiro, é preciso ir para cima do ponto de vista legal. Não tem a menor dúvida disso. Então, é preciso fazer como a Argentina fez com Vilela. Se for o caso, cadeia, prisão perpétua. Bolsonaro cometeu uma série de crimes impressionantemente mais palpáveis, até mais fáceis de mostrar, como a questão do Covid. Ele jogou contra, né, a cura, o tratamento, a diminuição de mortes. Ele tem que pagar por essas ações. Ele tem que pagar. Então,
um crime que precisa ser investigado, mas não mais por CPI, mas por um tribunal penal, é da ação dele durante o genocídio. Aí depois tem uma série de outros. Esses crimes têm que garantir a inelegibilidade, ao menos, de Bolsonaro. Porra, vai, o que você está falando? A gente, então, vai começar a levar o Brasil para esse tipo de extremismo? Não. Extremista se trata assim. Lula não é extremista. Fernando Henrique não é extremista. Nem Temer é extremista. Temer é golpista. Bolsonaro, ele é um cara que atua fora, como ele disse, das 4 linhas da Constituição. E ele tem que ser, sim, estripado, né, como um cancro do processo político brasileiro. E eu espero que se faça o mesmo agora com Trump, para que ele não volte no ano que vem na reeleição de Biden, porque há chance dele ganhar. Então, é preciso fazer isso. Essa é a primeira questão. Segunda, né, eles vão ter força para resistir, isso também depende de como as instituições atuarem. Por exemplo, é preciso agora, mais do que nunca, combater as fake news nas plataformas. É preciso discutir o papel das plataformas de internet na democracia. Elas não podem ser espaços de disseminação de pedofilia, de nazismo, de fascismo, de golpes, de golpismo. Elas têm que haver um nível de regulamentação que não transforme o Brasil, num espaço de extremistas. Né? E sim, veículos como a Jovem Pan, que está tentando se livrar do bolsonarismo agora, tem que ser investigados pelos crimes que cometeram. Jovem Pan tem que fazer parte desse acerto de contas, como exemplo para que outros veículos não façam igual. Teu Terça Livre, que não está preso até agora porque fugiu, o Alan, que impulsionou ataques a ministros do Supremo, que pregou assassinato a ministros do Supremo, seu Oswaldo Eustáquio, esses caras têm que ser, sim, julgados pelos crimes que cometeram. O julgamento, o acerto de contas com esses crimes é que permite que a gente garanta a democracia no futuro. Qual tamanho vai ter o bolsonarismo, Rovário? Vai depender de quão eficientes nessa tarefa do acerto histórico com os crimes que eles cometeram, que o campo progressista e os democratas de todas as matizes políticos venham a ter. Quando eu falo democrata de todos os matizes, eu incluo desde o governador que é reeleito no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, passando por Fernando Henrique, até pelo golpista Michel Temer, chegando a Lula, Boulos, e por aí em diante, Marina. É preciso construir um marco, reconstruir esse pacto, esse arco institucional de defesa da democracia e de combate à extrema-direita, para que ela seja punida, porque a extrema-direita ela só sobrevive politicamente se incitando o ataque à democracia e tentando extirpar da vida pública o que é legalidade. Para ir na ilegalidade, vai acumulando força e vai derrotando a própria democracia. Foi assim em 30, em 40, foi assim na Hungria, tem sido assim na Hungria, né? Na Polônia, em todos esses lugares. E o que a gente tem feito? Tem tratado esse pessoal como se eles estivessem no campo da institucionalidade. Não estão. Qual vai ser o tamanho do bolsonarismo? O tamanho que a gente definir, de alguma maneira, que ele possa existir. E isso vai depender de cada um de nós, mas vai depender de deputados que não vão fazer aliança com esses segmentos para eleger presidente da Câmara, vai depender do governo Lula, que não vai naturalizar esse tipo de oposição, vai depender do Supremo, de juízes, da militância. Ninguém está falando para sair dando tiro por aí, mas vai depender, por exemplo, de se a gente vai coibir ou não os clubes de tiro.
se a gente vai impedir que eles continuem se armando, se a gente vai impedir que esses policiais rodoviários federais, esses policiais militares que fizeram a segurança dos golpistas, daqueles que perguntavam o Estado, e saíram batendo naqueles que estavam lutando contra isso, continuarão empregados, ou serão expulsos e presos por atos de insubordinação às suas chefias e aos ritos democráticos. É necessário fazer o acerto de contas, se a gente não quiser ser derrotado por eles no futuro. Este acerto de contas não é um acerto de contas político-partidário, é um acerto de contas pela democracia, em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos, em defesa dos povos originários, em defesa das mulheres, em defesa de todos aqueles que morreram, né, de forma criminosa pelo genocídio implantado por Jair Bolsonaro e seus asseclas no tratamento do Covid no Brasil. E em defesa de tanta gente, do meio ambiente, enfim. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.